Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Linhares, nós estamos recebendo hoje o médico, o vereador, Doutor Cardia. Boa noite, Doutor Cardia. Boa noite para você, para todos aqueles que nos veem. Dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor Cardia, eu quero te agradecer por ter vindo, por aceitar o nosso convite e vir aqui para explanar as suas ideias para disputar a Prefeitura de Linhares pelo partido PSD. Doutor Cardia, o PSD hoje aqui no estado tem algumas lideranças importantes. Nós temos o diplomata José Carlos da Fonseca Júnior, o José Carlinhos. Também nós temos o deputado estadual Enivaldo dos Anjos. Temos o vereador Max da Mata. Temos um pré-candidato a prefeito em Vila Velha que disputou o Senado com grande força, que é o ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. Eu quero saber como que essas lideranças vão apoiar a sua campanha para prefeito de Linhares. Ora, eu gostaria até de publicamente agradecer a essas lideranças. Eu não vejo outro partido dar um apoio a um pré-candidato como eles estão dando para a nossa pré-candidatura. Eles são nossos incentivadores. Zé Carlinhos, o nosso presidente, agora chefe de gabinete, né, da Casa Civil da Presidência, o Neucimar. Neucimar tem deixado, às vezes, de comparecer a eventos em Vila Velha, onde ele é candidato a prefeito, para vir aqui nos prestigiar nos nossos eventos. O Enivaldo vive dia e noite nos ligando, dando toda a força. Enfim, realmente eu nunca imaginei que eu tivesse, por parte do meu partido, tanto apoio. Doutor Cardia, agora eu quero que o senhor nos diga, conte um pouco da sua trajetória política, em especial essa votação expressiva que o senhor teve para vereador aqui em Linhares, sendo o vereador mais votado, passando aí de 6 mil votos. Eu, na minha carreira política, né, começou com a minha vinda para Linhares. Durante esse tempo todo que eu estou em Linhares, 40 anos, eu sempre procurei ajudar os outros. Fui um médico, talvez dos médicos antigos de Linhares, acho que fui o único que não conseguiu ficar rico. Foi o único, talvez, que vive de uma maneira humilde, numa casa pequena, uma casa meio humilde, mas muito satisfeito. Porque quando eu vou para casa, eu vou satisfeito. Eu ajudei 3, 4 pessoas, eu operei pelo SUS, que ninguém mais quer operar, eu vou lá, opero. Sempre fez parte do meu eu. E eu tenho uma mulher, minha esposa, que sempre me acompanha, está sempre lutando comigo. Isso é muito bom, porque ela também é uma pessoa que vive humildemente. Então, a minha trajetória política por Linhares foi feita sempre ajudando os outros. Fui presidente de clube de futebol, fui do América, de Linhares, conseguimos levar nosso time às quartas de finais na Copa Brasil. Sou médico atualmente do Linhares, vou lá gratuitamente ajudar. Diretor do Hospital Rio Doce por vários e vários mandatos. Sempre procurei. Fui presidente da Cruz Vermelha durante quase 18 anos no nosso município. Então, minha vida sempre foi voltada em participar, mas participar de uma maneira voluntária. A maçonaria me estimulou muito durante a minha fase de começar na política. Esse é o meu 4º mandato como vereador, e todos eles, graças a Deus, de uma maneira bem tranquila, bem serena, independente, não sou dependente, tenho uma consciência tranquila, eu não tenho rabo preso com nenhum grupo político, por isso que eu posso desenvolver as minhas atividades políticas tranquilamente. Doutor Cardia, agora eu quero saber do senhor, esse capital político te garantiria uma nova vaga na próxima legislatura? E por que fazer essa troca? Por que esse desejo de disputar o executivo
aqui em Linhares? Eu não quero seguir carreira política. E eu sou contra a que se tenha várias reeleições. Como você bem disse, eu teria hoje uma eleição tranquila se eu quisesse vir para vereador. Eu tenho certeza disso. Porém, eu acho que está na hora de termos uma renovação nos cargos políticos. O jovem, principalmente, eu aqui conclamo o jovem, tem de participar. Nosso país precisa crescer, precisa mudar. Então, tem de ter novas pessoas disputando. E eu, como pré-candidato à prefeitura, me considero um novo no executivo, porque eu nunca disputei o executivo. Então, são essas mudanças que podem fortalecer a democracia e melhorar a nossa comunidade. E agora eu quero pedir para o senhor avaliar os dois governos que nós temos atualmente. Eu quero que o senhor avalie para a gente o governo do Paulo Artung, o governo do Estado, e também quero pedir para o senhor dar uma avaliada na atual gestão aqui em Linhares, avaliar o governo de Nozinho Correia. O Paulo Artung, na realidade, ele pegou um Estado com muitos problemas. Problemas financeiros, essa crise do petróleo. E Paulo Artung, ele sempre foi um articulador político, um gestor muito inteligente. Então eu tenho muita fé, muita esperança que ele consiga, pelo menos, se não tirar todo o Estado da inércia, ele consiga, pelo menos, não deixar afundar o Estado, como nós vemos hoje no Rio de Janeiro, São Paulo. E me parece que o Tribunal de Contas da União já disse que o único Estado que conseguiu dar uma equilibrada nas contas no ano de 2016, até agora, tem sido o Espírito Santo. Então, isso é um bom sinal. Eu faço muita fé no Paulo Artung, administrador. Está tendo alguns problemas políticos que são inerentes a todas essas brigas pelo poder. E quanto ao municipal, eu não vou nem falar nada. Nós nunca tivemos um governo tão ruim. Então não tem nem o que falar, porque não tem nada de bom. Então vou falar o quê? Não tem nada de bom. Doutor Cardi, agora eu quero saber do senhor, por exemplo, na formação de uma chapa para disputar o executivo, por exemplo, nós precisamos das alianças. Eu quero saber hoje do senhor, o PSD, já existe uma projeção para formar uma chapa para disputar o executivo? O que o senhor me diz? Ainda é a hora da conversa. Nós estamos conversando muito com o Zé Carlos Elias, que é o presidente do PTB. Temos conversado muito com a deputada Eliana Dadalto. Estamos conversando e muito com o PSDB, a Rede, o PRB, então, o PV e agora o PR. Por enquanto são conversas. Não existe ainda um ato concreto. Não, você vai ser meu vice ou eu vou ser seu vice. Como é que vai funcionar essa demanda? Nós não sabemos. Nós só sabemos que nós somos pré-candidatos. Estamos tentando, todos nós, pré-candidatos, chegarmos a um denominador comum. Você sabe, é muita cabeça, então é muito difícil chegar a um denominador comum. Mas estamos tentando. Acredito, sim, que a partir do mês de junho em diante, final de junho, alguma coisa aconteça. Estou conversando muito com o presidente da Câmara, o Milton Colega. Então, essas conversas estão se fortalecendo a cada momento que passa. Doutor Cardi, agora nós vamos conversar sobre a mobilidade urbana. Por exemplo, a Prefeitura de Linhares cogitou a implantar o sistema de estacionamento rotativo aqui na cidade. Eu quero saber, caso o senhor seja eleito prefeito de Linhares,
o senhor pretende implantar esse sistema de estacionamento rotativo aqui na cidade? Quero deixar bem claro uma coisa. No meu primeiro mandato como vereador, eu fiz um projeto-lei, foi aprovado e não foi executado pelos governantes em termos de estacionamento rotativo. Nós já prevíamos naquela época o caos que seria no futuro. Mas o que nós queríamos também era que no estacionamento rotativo ele fosse gerido não por empresas, mas sim por entidades. Tivéssemos essas entidades beneficentes que gerissem o estacionamento rotativo e deles tirassem o lucro para poderem tocar as suas entidades, porque é imensurável o valor que temos de dar para essas entidades que tiram as crianças da rua, que trabalham para poder melhorar a situação de educação das pessoas abandonadas, né, dos menores abandonados, como daqueles mais carentes. Então, o primeiro projeto que Linhares teve de estacionamento rotativo foi nosso. Acabou ficando engavetado, se passaram, até que se veio um novo desafio, um novo estacionamento, projeto de estacionamento rotativo, em que a prefeitura vai fazer uma concessão. Ainda não sei como será essa concessão, nós estamos esperando os editais, né, sair para poder a gente avaliar direitinho, mas espero que seja um modelo em que não se cobre fortunas e que se respeite as pessoas que morem nas ruas onde se fará o estacionamento, né? Porque não adianta o cara morar na rua e vai ter que pagar para estacionar, para morar nos prédios. Doutor Cardia, a carga tributária que nós pagamos hoje já é muito alta. Só para recordar, na época em que o então prefeito Guerino Zanon fez um decreto criando aquela taxa do lixo, a população não aceitou muito bem, mas depois ficou aí, foi ficando, a população aceitou essa taxa do lixo. Eu quero citar ainda 3 exemplos do estacionamento rotativo que não funcionam muito bem: Vila Velha, Vitória e Colatina. E isso é uma carga pesada para o cidadão. Sim, mas eu vejo o estacionamento rotativo numa cidade como a nossa, no sentido de uma taxa, seria uma taxa, como eu falei, bem pequena, que facilitasse, porque hoje, o que acontece? O grande culpado também são os próprios funcionários dos comércios. O sujeito vem, vai trabalhar numa loja de roupa, ele bota o carro na porta da loja dele. Tem 5 funcionários, eles ocupam a rua, logo os 5. Quem vai comprar não pode comprar porque não tem lugar para estacionar. Hoje você não consegue vagas. A única solução que eu vejo hoje para o comércio, melhorar o comércio no centro da cidade, em termos de venda, de lucro, seria a rotatividade das vagas. Porque não pode admitir que o funcionário chegue 7 horas, deixe seu carro ali, vai pegar 6 horas, e você que quer ir num banco, você quer fazer qualquer compra, você não consegue comprar. Doutor Cardia, eu quero te agradecer. Nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O nosso convidado de hoje é o médico Dr. Cardia. É a rede alternativa nas eleições 2016. Nós estamos de volta com o programa Linhares em Foco. O nosso entrevistado de hoje é o vereador, é o médico Dr. Cardia. Dr. Cardia, agora eu quero abordar com o senhor aqui programa de habitação.
O programa de habitação aqui em Linhares tem sido um desastre. Eu lembro que um outro dia eu te encontrei lá naquelas casinhas do Aviso ali, são 2 residenciais. Nós temos um outro residencial lá no bairro Jocafe. Doutor Cardia, eu quero saber do senhor por que essas obras ainda continuam em atraso e como o seu programa de governo vai contemplar a habitação. Olha, nós não estamos num país sério. Nosso país, infelizmente, não é um país sério. Porque se fosse sério, aquele crime que cometeram ali, onde nós nos encontramos, porque foi crime o que fizeram com as casinhas ali do Aviso. Não sou contra, muito contrário, tem de fazer até mais casinhas lá, mas não da maneira que fizeram. Aquele terreno ali, vendido, que era um terreno de Nozinho Correia, e quem comprou foi Guerino Zanon, toda a cidade, todo mundo sabia que aquilo ia inundar. Como vai inundar na primeira cheia que der novamente? Aquilo que foi feito, se é um país sério, todo mundo estava preso ali. Quem vendeu, quem comprou. Mas, infelizmente, tem a Caixa Econômica, que o engenheiro deu aval, que não sei quem deu aval. Então, o que estão fazendo em termos de casas populares, na realidade, foi feito com outros intuitos que não só beneficiar a população. Você imagina? Nós temos 1.500 casas, com 6.000 pessoas, pelo menos, desabrigadas na primeira cheia que der. Ah, estão fazendo um dique. Tomara que dê certo. Eu estou torcendo para dar certo. Mas já recomendei a Caixa Econômica que coloque um barquinho em cada casa lá. Doutor Cardia, só interrompendo o senhor, por exemplo, a construção do dique eu vi hoje lá, por exemplo. Agora eu quero saber a água pluvial, por exemplo. E aí, como que essa água vai escoar? Não, ali está tudo errado. Existe um TAC, ali daquele loteamento da esquerda, o loteamento Alphaville, existe um TAC, em que eles teriam de fazer, porque houve uma série de problemas, o promotor público fez um TAC para que se fizesse a captação de água e esgoto lá para as casinhas, eles teriam de fazer. E até hoje ninguém fez nada. Eu quero saber o seguinte, como é que vai funcionar ali a rede de água e de esgoto, que eu não estou conseguindo entender até agora. Como é que vai funcionar? Porque eu não sei, vai ser um buraco e vai ficar por ali. Já não basta o caos que nós temos hoje de esgoto na nossa cidade. Ali vai ser bem pior. Você pode escrever o que eu estou falando. O que as pessoas que venderam e as pessoas que compraram fizeram com a população carente e querem fazer, se é num país sério, estariam tudo preso. Você imagina que alegria que é você ter uma casa própria. Que bem que é ter uma casa própria. O nosso povo quer as casas próprias, mas não da maneira que eles fizeram no Jocafe, nas casinhas do Aviso. É um crime que fizeram com nossa população. Doutor Cardia, eu particularmente, eu acho que a cidade tem que se desenvolver. Por exemplo, nós chegando na Serra, no município da Serra, ali na Grande Vitória, o senhor conhece muito bem, quando nós passamos ali na região da CVC, ali perto do armazém geral, ali perto do EPA, naquela região ali, teve um plano de habitação que construiu uns prédios muito bonitos. Por que isso não foi feito aqui em Linhares? Bem, eu acho que você não deve perguntar nem a mim. Você deve perguntar isso a pré-candidato que ainda vai vir aqui no seu programa. Você tem que perguntar a ele, por que você comprou o terreno de Nozinho Correia na beira do Rio Doce? Por que você não fez essas casas, os prédios, né, que o pessoal chama de pombal, né?
Por que não fizeram aqueles prédios em lugares seguros, em lugares de dar condição, e talvez fossem até, em termos de obra, muito mais barato do que fazer o que eles estão fazendo ali. Agora, essa pergunta, precisa perguntar a eles, porque não dependeu em absoluto da Câmara de Vereadores essas construções. Então agora nós vamos falar de desenvolvimento. O que o senhor, caso seja eleito prefeito de Linhares, vai fazer para colocar Linhares de volta na rota do desenvolvimento? E me entristece muito, nesse período de 40 anos que eu tive aqui, eu ver que Linhares começou a desenvolver, e eu quero, não temos nenhum, assim, hoje, contatos políticos grandes, estamos conversando na nossa pré-candidatura, estamos batendo papo com ele, com o Zé Carlos Elias, mas verdade tem de ser dita. O começo do grande desenvolvimento de Linhares começou com o Zé Carlos. Zé Carlos Elias foi o precursor de toda essa infraestrutura, das brigas para trazer as empresas. Zé Carlos deixou as coisas avançando. Veio Guerino, e temos também de elogiar a luta dele, que ele tinha uma pessoa do lado dele, Paulo Medina, na indústria e comércio, altamente capacitado. Veio para agora, para essa administração. Essa administração é o marco da derrocada do progresso de Linhares. Eu fico triste quando vejo os ônibus serem produzidos lá em São Mateus. Fico triste quando vejo fábrica de vidro em São Mateus. Palma para eles lá. Eu fico triste quando vejo que mais de 20 empresas vão se instalar agora em São Mateus. Que o único investimento para o ano que vem são mais 650 presos em Linhares, um novo presídio. Porque não existe credibilidade na administração. Nós temos, dentro nossos gestores, secretários, que não têm a mínima credibilidade mais. Quando eu falo na Câmara, peçam demissão, deixa o prefeito trabalhar, porque parece que existe um bloqueio na prefeitura, que as coisas não chegam no ouvido do Nozinho, é o que me parece, porque não é possível que a cidade tenha ficado tão ao léu nesse período. O que eu preciso e que eu pretendo fazer é reunir os segmentos, ADEL, Rotary, LAI, maçonarias, para traçarmos um plano de desenvolvimento de nossa cidade. Porque as indústrias estão indo embora, demitindo. A crise no país, diminuiu o petróleo, diminuiu. Mas a incompetência municipal é tão grande que não existe como os nossos governos acreditarem. Então, os investimentos passam a ser em outros municípios. Nós vamos reverter isso, vamos trabalhar para que Linhares possa continuar a crescer, voltar a ser o que era há 10, 15 anos atrás. Doutor Cardia, um outro setor que gera emprego, que gera recursos para o município e para o Estado, é o setor do turismo. Eu quero saber como o turismo vai fazer parte do seu plano de governo. Então, essa pergunta é muito inteligente, porque turismo é uma indústria. Países como Israel, que é desse tamanho, vive de... Você imagine, na Europa, não, vamos botar na Europa, vamos pegar Linhares, recortar aqui do mapa e colocar na Europa. Seríamos o país mais rico da Europa, se Linhares fosse um país lá. Me diga que lugar no mundo você tem lagoas tão belas? Que lugar no mundo você tem, além de lagoas, praias, do litoral?
Que lugar no mundo que você tenha naquele município, naquele estado, ao mesmo tempo lagoas, praias, montanhas, como tem em São Rafael? Que lugar no mundo que, além disso tudo, tem agroturismo? Eu fiz alguns investimentos na minha vida, e um deles foi ter loja de turismo, loja de passagem, de fazer turismo, a Marité Turismo era nossa. Então, eu acredito muito no turismo. Fui secretário de turismo. Me recordo. Eu fui secretário de turismo. E foi quando eu fui secretário de turismo que Linhares apareceu a nível de mundo. Eu fui a congressos, viajei para levar o nome. E hoje você vê, cadê? Que me perdoe, o prefeito anterior não gostava de turismo. O prefeito atual não sabe nem o que é turismo. Então, não sabe aproveitar. Você imagine, estão para liberar agora os jogos, os cassinos. Imagina um catamarã com cassino, bar, na lagoa. Vai vir gente de tudo quanto é canto conhecer. Você imagine, nós temos a única praia de naturismo da região sudeste, oficial. É oficial. Você pega o UOL, você entra no noticiário, parece lá. A única notícia boa que sai de Linhares é que existe a praia de naturismo hoje. Que é projeto meu. Quando eu fiz, fui criticado, gozado, achavam que era um negócio de prostituição. Não tem nada a ver. Você sabe que hoje, vem em Linhares, vai lá em Barra Seca, vai lá no Pontal e diz, nós não vamos fechar esse negócio. Você vai apanhar, porque o que mantém o comércio da região, bota dinheiro na região, são os turistas que vão lá, as pessoas que gostam de naturismo. E é uma fatia de gente que tem muito dinheiro e que vai lá por prazer, porque quer ir lá, é o modo de vida deles, é o modo de vida que tem que ser respeitado. E que deixa dinheiro lá na região. Isso que é mais importante. Ajuda a movimentar o comércio daquela região. Doutor Cardia, eu quero ressaltar que, às vezes nós estamos conversando e batendo papo, nós falamos que o turismo ele não polui. Eu quero pontuar aqui algumas 4 situações. Por exemplo, que causa uma deficiência no turismo aqui em Linhares. Estrada de regência. Não foi completado o asfalto falta um pedaço. A estrada de São Rafael, o senhor citou aí as montanhas de Linhares. Outra situação é a estrada que dá acesso à vila de povoação ali pertinho de casa ali. E a outra situação é exatamente após o trevo de Pontal, sentido a vila de Barra Seca, que ainda é o município de Linhares. Eu sei que isso é responsabilidade do governo do estado, mas o chefe do executivo tem grande trânsito para, junto do governo do estado, concluir essas obras. Qual é o seu plano de governo, caso seja eleito, para concluir estas obras? Semana retrasada, eu estive fazendo uma reunião, justamente naquela região de Barra Seca, Uruçuquara, onde mais de 80% das pessoas de Uruçuquara votam, mas 90% votam em Linhares, e ali é considerado São Mateus. E eles não querem, porque não são atendidos nem por São Mateus nem por Linhares. Estão numa linha indefinida. Então, eu estive lá. Linhares, naquela região, não é só ali não, faltou uma coisa. Além dali, nós temos de Pontal do Ipiranga, já imaginou se nós tivéssemos aquela estradazinha que é a Rodovia do Sol, pegando de Pontal do Ipiranga, pegando Degredo, vinha aqui até Aracruz? Quantos turistas, que lugares mais belos que nós poderíamos trazer? Então, como você bem disse, nossos governos, do municipal, tanto de agora quanto os que passaram, não gostam de turismo, da mesma maneira que eles não gostam de saúde. Então, não gostando, não correm atrás. Não gostando, eles não correm atrás. E se não correr atrás, as verbas não vêm.
Doutor Cardia, nós estamos falando de turismo que gera renda, gera emprego e não polui. Eu quero saber do senhor, doutor Cardia, o que o senhor vai fazer para movimentar renda, para gerar renda aqui em Linhares? Você deu todas as dicas. Brigarmos, lutarmos muito pelo turismo e corremos atrás das indústrias, darmos condições de suporte para que se venha. Mas se dá condição de suporte, nós temos de pensar que nós somos o início do Nordeste. O Nordeste começa aqui. Quando eu fui secretário de turismo, eu queria botar uma placa grande, ali onde está hoje o pedágio, na divisa. Aqui começa o Nordeste, porque aqui começa o Nordeste. Nós temos o Banco do Nordeste. Dali em diante, Aracruz, não tem Banco do Nordeste, eles não conseguem, tem uma inveja da gente danada. Então, nós temos capacidade de gerar investimentos, nós temos condições de fazer com que esses investimentos em turismo e indústria venham. O governo municipal tem condições de, junto com a Câmara de Vereadores, liberar diminuir uma série de impostos, IPTU, para quem se colocar aqui, dá terreno. Vamos dar terreno, tem áreas aqui, vamos dar os terrenos para quem quiser. Você tem 3 anos para instalar a sua indústria. Se você 3 anos não instalou, eu vou tomar. E depois que você botar a sua indústria, se com 10 anos você quebrar, o terreno é nosso, mais 10 anos é seu. Tenho certeza que nós vamos ter indústrias à vontade. O porto de Regência tem de sair, o porto ali de Uruçuquara. Porque vai mexer com tartaruga, não mexe não. Nos Estados Unidos, em Cabo Canaveral, quando fizeram o porto, que é um dos portos de maior movimento do mundo, em Cabo Canaveral, existiam tartarugas. Os ambientalistas diziam, vai acabar. Sabe qual é o problema hoje lá? Tem excesso de tartaruga. Eles cuidam das tartarugas, tem a própria infraestrutura. Então, porque vai quebrar o mar e não vai poder surfar. Não existe isso. Então, o que falta no nosso município é gestão. Nós estamos recebendo o médico vereador doutor Cardia, que é pré-candidato a prefeito de Linhares pelo partido PSD. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Doutor Cardia, nós vamos abordar a sua área, vamos falar da saúde de Linhares. Daqui a pouco a gente volta. É a Rede Alternativa nas eleições de 2016. Estamos de volta com o programa Linhares em Foco. O nosso entrevistado de hoje é o vereador, o médico, doutor Cardia. Doutor Cardia, agora vamos abordar o assunto que é a sua especialidade. Nós vamos falar de saúde. Doutor Cardia, nós vamos mostrar algumas imagens aqui do Hospital Geral de Linhares. Que problema? Eu quero saber do senhor como o senhor vai, caso seja eleito prefeito de Linhares, administrar o Hospital Geral de Linhares. Rapaz, isso é uma pergunta tão esperada. Eu falei, ele vai esquecer de perguntar isso. Olha, nós temos de voltar atrás para me te responder. Nós tínhamos na cidade um hospital do Estado, Talma. Me recordo. Você recorda, na Colina. Hospital do Estado. Talma, tínhamos o Hospital de São Mateus, o Hospital de Colatina, tudo Estado. E esse hospital parou, depois tinha esse elefante, era um elefante branco, o pessoal chamava, ali onde é o HGL, foi reformado, aí veio o problema. Esse hospital, na administração do prefeitos anteriores,
pegar o hospital e municipalizar o hospital. É o único hospital municipal do Espírito Santo. Não tem outro, em Vitória, cada um tem. Olha bem, o município de Linhares banca o internamento, Jaguaré, Soretama, Bananal, vem tudo para cá. Praticamente do Brasil inteiro. Vem Bahia toda, vem o norte todo do estado, aí a região sudeste, aí leste de Minas, vem para cá. E somos nós que bancamos com o nosso imposto. Porque o que o governo municipal coloca lá é quase, o governo estadual, é quase zero. Quase zero. Os 4, 5 milhões que a prefeitura gasta por mês lá, que gasta muito, poderiam servir para nós atuarmos na saúde básica. Então, o que acontece? Mau gerenciamento. Nós já tivemos 5 ou 6 secretários de saúde nesse governo atual. A incompetência administrativa associada a uma falta de investimento no hospital faz com que ele seja apenas um posto de saúde grande. Soube agora que dia 12 de junho, foi essa a notícia, não, pelo amor de Deus, não quero alardear nada. O que ainda funciona no centro cirúrgico deve fechar. Nós estamos vivendo o caos da saúde. Lógico, a gente sabe que a saúde está ruim em todo o Brasil. Mas nós temos um mau gerenciamento da saúde. E não é desse governo só, não. Já vem um mau gerenciamento há algum tempo. Você falou do posto que ia ser criado ali no bairro Shell. Nós temos as imagens aqui dessa unidade de saúde no bairro Shell, isso, ali bem próximo da pracinha. Por que essa obra não foi concluída? Bem, isso daí você vai perguntar ao próximo pré-candidato que vai vir aqui no seu programa. Porque ele tem de responder, porque ele começou e não terminou. Aliás, ele foi campeão de fazer obras e não terminar, largar. Isso tem de ser também dito para essa gestão. Não foi só aquela obra, ele deixou vários colégios, um monte de coisa para ser terminado. E não terminou. Aliás, ali, a colocação daquela obra ali foi imprópria. Nós temos o pronto-socorro da HGL, que funciona perto. O que nós tínhamos de ter, o PA que ele quis construir ali, tinha que ser um PA onde? Lá no Santa Cruz. Porque hoje, a pessoa no Santa Cruz, no Canivete, no Farias, que tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, tem de vir para a HGL. Se nós tivéssemos um PA naquela região, 4 leitos masculinos, 4 femininos, 4 de criança, com 2 profissionais de saúde, mamãe, a pessoa que está com dor de barriga, com dor de cabeça, ali mesmo tomava um sorinho, ali mesmo o fígado, ali vai para casa. Hoje não, vem a cidade toda para a HGL. Se nós tivéssemos um PA em Bebedouro, toda aquela região de Bebedouro para lá, Regência, Baixo Quartel, ficaria por ali também. Nós tiraríamos o grande fluxo do HGL, o que precisa. Linhares precisa, porque a HGL é viável. O HGL é viável. Precisa de investimento. O HGL precisa de investimento, dinheiro. Nós temos de ampliar o número de quartos. E tem como fazê-lo. O HGL tem que ter o governante, ele tem de ir lá no governador fazer realmente uma parceria de investimento para que o governo do Estado entenda que nós estamos bancando para ele nossos municípios vizinhos, nossos vizinhos.
Então, esse é o grande problema do HGL. Falta de investimento e falta de apoio do governo do Estado. Doutor Cardia, duas situações que eu quero pontuar agora, ainda sobre o HGL e também sobre a Facel. Por exemplo, como o senhor citou em relação ao HGL, por exemplo, praticamente o Brasil inteiro é atendido no HGL, por exemplo, acidente de trânsito, enfim, tudo que acontece de Aracruz para cá, ou até mesmo em Aracruz, o atendimento é feito aqui. Pessoal de Itabuna, sul da Bahia, leste de Minas, noroeste de Minas, eles vêm para cá tanto para estudar quanto para se tratar. Por exemplo, não seria o caso de fazer uma concessão, pegar a Facel, deixar a Facel à disposição da UFES, sim, sim, e pegar o HGL e colocar à disposição do governo do estado e concentrar o esforço da administração municipal para as unidades básicas ou policlínicas ou PA, como que seja? Então, vamos voltar ao que nós falamos. O HGL precisa de investimento, o investimento tem que ser feito do Estado. Ou o Estado assumindo novamente, ou o Estado realmente investindo. A Facel. A Facel, ela tem o mesmo perfil do HGL em termos de uma estrutura maravilhosa, bancada por Linhares, em que todos os vizinhos vêm para cá, usam, nós pagamos professores, pagamos luz, pagamos tudo. E os vizinhos usam. Você não tem como impedi-los. A solução única é botar para o governo, nós temos de federalizar. E essa tem sido a minha briga, a federalização da Facel. A UFES tem um polo em São Mateus, por que não pode ter aqui? Que é bem maior, bem mais bonito, a Facel vai ficar linda. Vamos fazer com que a Facel seja federalizada. E não o município bancar. O município, a obrigação dele é bancar a educação básica. Existe a Facel? Ótimo, parabéns. Eu quero que ela continue em Linhares, mas federalizada. Doutor Cardia, agora só para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu quero saber sobre a autarquia, sobre a nossa autarquia, o SAAI. Vai ser feita uma concessão ou não? Qual é o seu ponto de vista como legislador? Bem, algumas coisas nós temos de avaliar. A nossa água. A qualidade da nossa água hoje. Não só da Samarco, não. Vamos esquecer até a Samarco. Antes da Samarco, a nossa água, que era captada no Rio Pequeno, que é captada ali é um verdadeiro pinicão. Eu tenho dito, nós bebemos água de cocô. Aquela água, se você for lá, tem dia que é insuportável o cheiro de passar. Porque o esgoto é jogado in natura naquela região. Sai, gasta litros de cloro para vir água para a nossa casa. Então esse é um grande problema. Segundo problema, toda hora a gente vê a adutora não sei onde estourou, a adutora não sei onde estourou. Sabe por quê? Os canos, 30 anos, de amianto, que nem se usa mais amianto, de barro. Então, teria se trocar, no nosso município, grande parte dele, a infraestrutura de condução. E o que é pior, as elevatórias, tem uma estação de elevatória, nós temos 60 e poucas. Uma boa parte delas funcionam, mas não a plenitude que nós gostaríamos. Temos 8 estações de tratamento de esgoto. E eu vou fazer um desafio. Vá lá em Bebedouro.
Pega a sua equipe, manda lá em Bebedouro. Você sabia? Tem a caixa d'água, normalmente, a nossa caixa d'água, ela tem um ladrão, né? Um escape, já. Em Bebedouro, não funciona a estação de tratamento. As fezes vão lá para a estação, e de lá já cai, do jeito que vai, ela anda 2 quilômetros, cai no Rio Doce. O cocô de Bebedouro cai lá no Rio Doce, sabia? Estações como a da Aviso, que funciona pela metade. Então, cadê o poder de investimento do SAI para melhorar? Agora, se vai dar concessão, aí é um outro papo. É importante, hoje em dia está aí, o Temer assumiu, semana passada já está fazendo concessão dos Correios, mais de 200 empresas, porque o órgão público é o mau gestor. Entra numa administração, eu ganhei aí uma prefeitura, aí coloco você lá, você vai ser brilhante administrador. Sair da prefeitura, já entra outra, vou tirar todo mundo, aí começa tudo do zero. Então não existe um parâmetro de continuidade. Acho sim que para que possa haver a concessão, tem que ter garantia dos direitos dos funcionários. Tem funcionário que está se aposentando. Como que você vai dar para aquela empresa também, para um órgão, uma entidade privada, para mandar ele embora? Faltando 2, 3 anos para ele se aposentar? Eles têm família, são 140 famílias, nós temos que pensar neles. Nós temos de pensar que se tiver concessão, vai aumento mais de tarifa? Quem é que vai regular esse aumento de tarifa? É a concessionária ou vai existir algum órgão gestor que vai controlar? A qualidade da água, vai ter um órgão gestor para controlar a qualidade da água? Então, essas perguntas são importantes. Não é só assim, ser a favor, porque às vezes você, eu sou a favor, eu sou contra. O CESAM é nosso, ou o SAI é nosso. O SAI é nosso, a Petrobras também era nossa e quebrou o Brasil. Então, e eu fico, o que me chama muita atenção, às vezes, eu vi deputados falar que é contra, eu sou contra a venda ou a concessão do SAI. Sabia que há 2 meses atrás se vendeu 49% do CESAM e votaram a favor. A 100 quilômetros daqui eles votam a favor. Aqui vota contra. Não existe uma lógica de... Eu não consigo entender isso como lógica. Então, nós temos que ter uma lógica. Nós temos que defender a qualidade da água, nossos esgotos, para não serem jogados in natura. Vai atrás ali daquele abatedouro de aves. Cano joga os esgotos in natura na nossa lagoa. Então, isso são situações que nós temos que estudar bem, mas, e sem coração, com razão. O que é melhor para a cidade? Nós temos 140 funcionários, eu tenho 165 mil habitantes. Eu tenho de pensar o que é melhor. Doutor Cardia, quero te agradecer por ter participado aqui com a gente no programa Linhares em Foco. Agora eu quero abrir o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu só gostaria de complementar. Linhares precisa de investimentos. Eu acho que está na hora de se repensar nos impostos municipais que são cobrados dos nossos comerciantes. Alguns comércios, algumas empresas, hoje, são constituídas, trabalham em Linhares, com a sua sede fora de Linhares, para pagar menos imposto. Nós temos de facilitar a vida e investir mais no nosso comércio, no centro da cidade, principalmente, para que ele não sofra as influências maléficas
dos shoppings, que retiram gente de comprar na cidade. Nós temos de correr, como eu disse, atrás de grandes empresas, facilitando a essas grandes empresas a vinda delas para Linhares. Você só traz empresa se você for lá atrás, você mostrar competência. Eu citei aqui o caso do Paulo Medina. Então tem que ter competência para você poder trazer investimentos. Não adianta dizer que vai ser, se eu for prefeito um dia de Linhares, o que eu vou fazer para trazer para Linhares? É ter competência para correr atrás de investimentos. E no governo do Estado, no governo federal. E nada melhor hoje em dia do que nós temos Zé Carlinhos lá em Brasília, do jeito que nós temos, amigos da gente, que possamos, através deles, e das grandes empresas, das grandes indústrias, para poder trazer investimentos para o nosso município. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer, doutor Cardia, por ter vindo aqui, ter falado aos seus eleitores sobre a sua pré-candidatura. É o programa Linhares em Foco, é a rede alternativa nas eleições de 2016. Sempre quinta-feira, 9 da noite. Um grande abraço. Boa noite.